Nos finais do século XIII, circulavam em Portugal moedas lavradas exclusivamente em bulhão e em ouro. Estas moedas serviam para suprir necessidades económicas diversas. As moedas de valor mais baixo eram usadas nas transações do cotidiano, envolvendo pequenas quantias de dinheiro, enquanto as de valor mais alto eram canalizadas para fins mais específicos, como o pagamento dos exércitos em campanha ou o financiamento de obras públicas e privadas. A documentação produzida nessa época refere com frequência estes dois tipos de moeda, já então conhecidos como dinheiro e morabitino. Se o primeiro dinheiro for acunhado no reinado de Dom Afonso Henriques, já o primeiro morabitino apenas foi lavrado no reinado de Dom Sancho I. Quando subiu ao trono, em 1279, Dom Dinis encetou uma série de medidas com o objetivo de reforçar a autoridade régia e fomentar o desenvolvimento político, jurídico, económico e financeiro do país, cujas fronteiras eram ainda algo instáveis. Para estimular a economia e as finanças, o monarca criou conselhos e feiras, assinou tratados de comércio e tomou também algumas medidas no plano monetário. Entre estas, podemos destacar o lavramento de uma nova espécie de moeda, cujos tipos e letreiros se inspiravam num protótipo francês, o Gros Noir, moeda de Luís IX, de França. Nessa época o comércio externo português estava predominantemente orientado para a área costeira do Atlântico Norte, onde o Gros Noir se tornara a moeda presencial em todas as transações de certa importância. É natural que Dom Dinis tenha pretendido criar uma moeda passível de boa aceitação nos mercados dessa área. A moeda portuguesa passou a ser conhecida como tornês e, à semelhança do seu protótipo, foi produzida num metal que ainda não era utilizado na numária nacional, a prata. Por ser lavrada em prata, o tornês passou a representar um valor intermédio entre o bulhão e o ouro. Moeda rara, cunhada num reinado sobre o qual não existem muitas informações sobre a emissão de moeda, Teixeira de Aragão desvalorizou as teses que chegaram a atribuir a cunhagem desta moeda ao filho de Dona Inês de Castro e de Dom Pedro I, o infante Dom Dinis, quando pretendeu a coroa de Portugal, rivalizando com Dom João, mestre de aviso e futuro Dom João I. Aragão refere que os argumentos apresentados nada produzem. Se falta documento para poder ser atribuído a Dom Dinis, também não existe o que a deve considerar fabricada pelo antagonista de Dom João I, nem tem aparecido o mais insignificante indício dele haver cunhado moeda. O tornês tinha um valor de 66 dinheiros, com um peso rondar as 4 gramas e um diâmetro de 26 milímetros. Uma das faces do tornês mostra o brasão de armas do Reino de Portugal, formado por escudetos postos em cruz e carregados com besantes em aspa. A outra, por sua vez, mostra apenas uma cruz de braços equilaterais. Os letreiros aludem a Dom Dinis como rei de Portugal e Algarves, e encerram uma fórmula apostólica, que simboliza a bênção que Deus concede a todos os que creem nele e que se manifesta através da Santíssima Trindade. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Na época medieval, esta fórmula era utilizada em cerimónias litúrgicas, como a missa e o ofício divino, e simbolizava outro aspecto relevante, o caráter quase sagrado da autoridade régia, justificado pela especial relação que o monarca procurava manter com Deus e a Igreja. O rei Dom Dinis também cunhou dinheiros em bulhão e no início do seu reinado correram vários tipos de moedas. De novo, citando Teixeira de Aragão, no começo deste reinado correram os dinheiros portugueses, as mealhas, morabitinos de ouro e como moedas de conta os soldos e as libras. Além destas, um documento do ano de 1261 menciona os dinheiros de prata e pretos de Castela, os leoneses, os torneses grossos, torneses pretos e mealhas parisis, os mergulheses, stelingioneses, dobras de Marrocos e Alami, e dobras grandes e pequenas de Fernando. Monarca mais dado à economia e às artes do que à guerra, embora nos últimos anos do seu reinado tenha enfrentado conflitos com o irmão e o filho, desenvolveu uma política de estabilidade monetária e impulsionou a economia, principalmente a agricultura, tendo ficado conhecido como lavrador. Promoveu a extração de vários minérios, a criação de feiras e o desenvolvimento da marinha. Assinou um tratado de comércio com a Inglaterra e revolucionou a agricultura, cuja exploração estava maioritariamente na posse das ordens religiosas. Facilitou a distribuição de terras pelo povo e fomentou o aparecimento de novas aldeias. Foi poeta e fundou a primeira instituição universitária do reino. Como refere o site da Universidade de Coimbra, ao assinar o Scientiae Thesaurus Mirabilis, Dom Dinis criava a universidade mais antiga do país e uma das mais antigas do mundo. Datado de 1290, o documento dá origem ao estudo geral, que é reconhecido no mesmo ano pelo Papa Nicolau IV. Um século depois do nascimento da nação, germinava a Universidade de Coimbra. Começa a funcionar em Lisboa e em 1308 é transferida para Coimbra, alternando entre as duas cidades até 1537, quando se instala definitivamente na cidade de Mondego. O rei Dom Dinis faleceu em Santarém a 7 de janeiro de 1325.